Bom dia! Vamos ficar em pé. Que bênção! Já tivemos um culto abençoado às 9 horas. Esse também será para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigada por essa manhã. Quanto nós temos para aprender de Ti. Tu disseste, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tu és uma fonte inesgotável de sabedoria, amor, conhecimento. Eu quero te pedir, faz esse rio do teu Espírito andar livremente no meio de nós. Cumpre o teu propósito, Espírito Santo, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Completa a obra planejada para essa manhã em nossas vidas. Recebe a glória rendida pela tua igreja, hoje e sempre. Amém. Cumprimente quem está aí do seu lado. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, o quê? Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Assim, ó, nas palmas. Canta minha alma, canta, Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta, Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta, Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta, Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade de quem? Do meu Jesus. Canta minha alma, canta, Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta, Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
ardente louvor. Aplauda o Cristo ressurreto. Só através dele, só Cristo pode nos levar até a presença de Deus. Sem Cristo eu nada seria. Sem Cristo não sei andar. Sem Cristo eu vagaria qual barquinho no imenso mar. Cante, igreja. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar esse amigo sem par. Só Cristo, sem Ele não há salvação. Sem Cristo eu morreria. Sem Cristo preso eu estou. Sem Cristo eu desistiria. Mas com Ele salvo e livre sou. Erga a voz. Cristo! Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par. Só Cristo, sem Ele não há salvação. Você pode sentar-se, nós vamos ficar com a festa dos batismos. Bom dia, igreja. Prazer a gente poder batizar pessoas. Esse é um culto em que a gente tem esse testemunho público da fé em Jesus Cristo. E é uma alegria muito grande poder participar com esses irmãos e irmãs. É vitória, é festa. E a gente quer apresentar cada um deles e participar desse momento com vocês. Mas eu também queria aproveitar para falar com vocês todos aqui, os homens e mulheres que estão chegando, adultos, juventude. Essa é a sua família espiritual. Dá uma olhada aí, se você está aí, dá um aceno para todo mundo aqui. Olha só, bem-vindos a essa família espiritual, viu? Nós somos família com vocês. Eu queria chamar o Randall aqui, por favor, e o José Carlos. Familiares estão presentes aqui, por favor, também faz um gesto, ou a célula. Que bom, olha só. Nós queremos perguntar para vocês: Jesus Cristo, Ele é o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só Cristo, sem Ele não há salvação. Estou aqui com a Rose Marci e com o José Roberto. Por favor, também os familiares presentes ou as células aqui, dá um aceno. Que bom que você está aqui prestigiando, participando dessa festa com a gente. Nós queremos perguntar para vocês: Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Nós estamos aqui com o Alexandre e com a Daiane.
Daiane é mãe agora aqui, tá o marido, tá os filhos, a família inteira vai batizar hoje aqui. Que dia lindo de festa, não é? Por favor, os familiares da Daiane e do Alexandre, por favor, mais uma vez, façam um sinal, as células presentes. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Nós queremos perguntar: Jesus Cristo se tornou para vocês o único Senhor e Salvador da vida? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Nós vamos tentar batizar o casal junto agora aqui, porque é uma família inteira. Vou pedir permissão aqui. Então a gente está com a Rafaela e com o Harrison. A família, por favor, e a célula, o pessoal que está aqui prestigiando, por favor, pode fazer o sinal. Que bênção. Faz assim para mim. Nós queremos mais uma vez perguntar a vocês: Jesus Cristo é, para vocês, o único Senhor e Salvador da vida? Sim. Amém. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Vou fazer diferente agora. Aqui vou passar um dos filhos para o pastor Nilson. A gente vai batizar os filhos junto. Depois o pai vem para a gente terminar esse batismo, tá bom? Olha só, estou com o Nicolas e o Cauã. Mais uma vez, os familiares ali, por favor, fiquem de pé. Podem fazer o seu aceno. Que bom ter vocês aqui com a gente, né? E nós queremos perguntar para vocês dois: Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Terminando esse tempo de batismo, de festa tão grande, eu quero batizar o pai agora, né? O chefe dessa casa, dessa família. Que Deus abençoe a sua vida, te dê sempre da graça, da sabedoria, da unção para ministrar sobre a sua casa. E que dia de festa. Por isso, eu queria perguntar para você, Hugo, se Jesus Cristo também, para você, de forma muito pessoal, se tornou o Senhor, o único Senhor e Salvador da sua vida. Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre de aflição. Amém, glória a Deus, que alegria sabemos que realmente só em Jesus Cristo nós temos a resposta, só Ele pode dar a solução, porque Ele é a solução, tanto para essa vida como por toda a eternidade. Que gostoso estarmos juntos nessa manhã para adorarmos ao nosso Deus, que bom estar com você aqui. Os convidados já foram apresentados, pessoas de tantos lugares, e que bom que você escolheu o melhor lugar para estar. Tem vários lugares que poderíamos estar nessa manhã, mas com certeza você escolheu o melhor lugar. Hoje eu estou tendo o privilégio
de compartilhar com você aqui. Cadê o pessoal da câmera? Tem alguém aqui? Por gentileza, a gente vai estamos divulgando aqui o livro da doutora Elke Oliveira Fernandes. O livro é Sonda-me. Como lidar com os conflitos da alma à luz da palavra de Deus. Assim? Como lidar com os conflitos da alma à luz da palavra de Deus. O prefácio é do pastor Pascoal Piragini Júnior. E ao término do culto, ela estará autografando o livro ali na livraria. Você está convidado então a conhecer o livro, conhecer a autora, a doutora Elke, e também ao adquirir o livro levar o livro autografado para a sua casa. Esse tempo é o tempo de oração, o tempo onde nós temos motivos de gratidão a apresentar ao Senhor e também nossos pedidos para fazermos ao Senhor. A gente quer agradecer a Deus pelo casal de membros da nossa igreja, Eli e Ada Bonfim, que estão conosco, são de Omã e estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês, que bom tê-los conosco nessa manhã. Temos também um motivo muito especial de gratidão, bodas de 61 anos, de Antônio e Ivone Urias. Eles estão aí? Antônio e Ivone Urias, estão aí? Faz um sinalzinho para nós. Vem aqui para frente, por favor. É isso mesmo, 61 anos. Que bênção, glória a Deus. Por favor, tem mais alguém da família? Família está junto? Vem aqui os familiares. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida desse casal. Antônio e Ivone Urias. Por favor, vem pertinho da gente aqui para nós orarmos, agradecermos a Deus por esses 61 anos. Temos outro motivo de gratidão aqui. Hoje é aniversário do Ragner, que está aqui no teclado. Cadê o Ragner? Está ali, faz um tchauzinho. Não é todo dia que se completa 18 anos, né, Ragner? Então, vamos agradecer a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Vem aqui pertinho, Ragner. Gente, são 61 anos de casado. Glória a Deus, né? Que privilégio. Com certeza, só chegaram até aqui porque o Senhor está no controle da vida e do casamento de vocês também. Glória a Deus, parabéns. E que Deus dê, mais 61 é muito, né? Mas que dê mais e mais anos juntos, né? Vivendo na presença do Senhor. Queremos chegar lá, se Deus permitir também, né? Amém. Nós temos aqui na nossa caixa, né, motivos de oração, e muito mais do que papéis que foram colocados aqui com os motivos de oração. Por trás desses papéis nós temos vidas que estão confiando no Senhor e apresentando ao Senhor os seus motivos de oração. Nós não sabemos todos os motivos que estão aqui, mas nós sabemos que o Deus em quem confiamos é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. Então, os motivos que estão aqui, nós vamos colocar diante do Senhor nesse tempo de oração. Se você tem algum motivo especial e quer colocar diante do Senhor nesse momento, fica em pé onde você está. Nós queremos orar pela sua vida. Amém. Vamos orar então. Pai, obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos nessa manhã aqui como igreja do Senhor, como povo teu, como pessoas que confiam no Senhor, nesse tempo de adoração, nesse tempo de culto, nesse tempo, ó Deus, onde nós nos apresentamos ao Senhor, ó Pai, como oferta de louvor, como oferta de gratidão, apresentamos as nossas vidas, o nosso culto, mas também, ó Deus, apresentamos os nossos motivos de oração. Pai, tantas pessoas, ó Pai, que estão aqui clamando ao Senhor, buscando por respostas, crendo que só o Senhor
é que tem a resposta. Mais do que isso, o Senhor é a resposta para as nossas vidas, Pai. Deus, nós te agradecemos pela vida do irmão Antônio e da irmã Ivone, Pai, 61 anos de casados. Com certeza, ó Deus, essa vitória foi alcançada, porque o Senhor é Senhor das vidas e do casamento deles, Pai. Que o Senhor continue a abençoá-los, que o Senhor continue a conduzir as suas vidas, que o Senhor continue a ser o Senhor do casamento deles, Pai. E que essa história de vida sirva de inspiração para nós, para entendermos o quanto vale a pena confiar no Senhor e ter o Senhor como Senhor das nossas vidas, como Senhor do nosso casamento, como Senhor das nossas famílias, Pai. Obrigado pelo aniversário do Ragnar e de tantos outros que nessa semana, ó Deus, puderam comemorar mais um ano de vida, presente do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, obrigado porque a gente pode confiar no Senhor, obrigado porque as nossas respostas, as nossas orações com certeza chegam até o Teu trono de graça, Pai. E no tempo certo, do jeito certo, com a resposta certa, nós receberemos, ó Deus, a resposta dessas orações, porque o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor, ó Deus, tem planos de bênção, planos de paz, planos, ó Deus, do melhor para as nossas vidas, e por isso nós podemos confiar em Ti. Obrigado a Deus, aceita a nossa gratidão, atende a nossa oração, pois nós confiamos no Senhor, e é em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Pode sentar. Sentados mesmo como estamos, vamos agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fará em nossas vidas. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder, o quê? O que Ele fez? A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Amém. A Deus demos glória pelas bênçãos, a Deus demos glória por tudo que Ele tem feito, e mais do que pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é em nossas vidas. Conta essa história de uma garotinha que participava de um culto como esse, e o pastor, quando veio para esse momento, ele falou assim: olha, naquela igreja costumava se passar com aquelas salvas, que algumas igrejas ainda têm o costume de utilizar, e aquele pastor falou assim: olha, esse é o momento onde você tem para oferecer aquilo que você tem de melhor ao Senhor. É o tempo de você consagrar seus dízimos e as suas ofertas, mais do que isso, você consagrar as suas vidas ao Senhor.
E aquela garotinha, passando aquela pessoa com aquela salva, ela pegou, chegou, cutucou, mexeu com ele. Ele falou: o que foi? Ele falou: abaixa mais a salva. A salva era aquele tipo de bandeja. E ele abaixou. Ela falou assim: não, abaixa mais. E ele abaixou. E ela falou: abaixa mais. A hora que ela abaixou, ela pegou e subiu e falou assim: estou aqui. Porque ela entendeu que o melhor que ela poderia oferecer ao Senhor era a vida dela. O que o Senhor espera de nós, nada mais é do que isso, que nós nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Agora, a partir daí, quando nós entendemos isso, nós entendemos que tudo é do Senhor. Nós entendemos que quando o Senhor nos abençoa, Ele está nos abençoando por seu amor, por sua graça e por sua misericórdia. E quando nós vivemos esse tempo então de consagração dos dízimos e ofertas, nós estamos devolvendo um pouco do muito que o Senhor tem dado a nós. Isso não é uma obrigação, isso é um privilégio. Nós não passamos pelos corredores para que você se sinta à vontade para vir à frente e consagrar ao Senhor, não por obrigação, não por constrangimento, mas como forma do culto de adoração ao nosso Deus. Esse tempo a gente vai estar cantando, né? E enquanto cantamos, você que veio preparado para esse momento especial, poderá levantar do seu lugar e vir à frente, também as salvas ao fundo, e oferecer ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, como forma de adoração, como forma de gratidão, devolvendo um pouco do muito que Ele tem dado a nós. Vamos celebrar o nosso Deus. Vamos todos ficar em pé. Você afasta a cadeira e assim facilita o trânsito das pessoas. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, para sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor. Consolo, força, refúgio, Senhor, com o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Cante ao Senhor, toda a terra proclame que força, poder e louvores ao Rei. Tu vence os montes e ruja o mar com o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Você está falando com Ele. Cante para Ele. Meu Cristo, meu Senhor. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor.
aplaudir o Senhor? As promessas dele são incomparáveis. Louvado seja Deus. Você pode sentar-se, querido. Quem esteve aqui domingo passado à noite, ouviu o testemunho, a palavra, a pregação do nosso missionário lá no Oriente Médio, né? E no final daquele culto a gente recebeu alguns desafios. O desafio de começar um processo junto com outras igrejas, não dá para a gente fazer sozinho, de montar um abrigo, não é, para as viúvas que moram lá e para as crianças que são órfãos da guerra, de tanta coisa, né? E nós levantamos uma oferta no final daquele culto. Essa oferta, ela chegou quase a 27 mil reais, e ela já foi, pode aplaudir o Senhor, né? Louvado seja Deus. Algumas pessoas se comprometeram a ajudar mensalmente, né? Colocaram lá, preencheram o em missão, e a gente está fazendo esse projeto. Louvado seja Deus por isso. Mas aconteceu uma coisa interessante, não é? Essa semana eu recebi o telefonema de uma senhora que estava assistindo o nosso culto. Ela é mãe de 2 jovens aqui que são membros da nossa igreja, e ela é muçulmana. E ela disse assim: pastor, eu fiquei tão impressionado com a palavra, não é, que eu ouvi ontem, que eu queria ajudar, não é? E se tiver alguém que queira, porque ele fez um desafio para que pessoas pudessem, quem sabe, passar um período lá com ele, né, naquele trabalho, quem sabe ajudando a montar. Mas uma das grandes dificuldades é que a gente não fala árabe, né? E para lidar com ele fica difícil. E ela falou assim: eu quero ensinar árabe aí na sua igreja. Louvado seja Deus, né? Fala a verdade, não é tremendo? Então, eu queria saber, não é? Se você puder escrever um bilhetinho, se você quer aprender árabe para esse projeto, quem sabe lá ou quem sabe aqui, a gente tem várias pessoas que estão chegando aqui, de tantos lugares também como refugiados. A gente tem oportunidades com igrejas parceiras em outros lugares onde tem refugiados, mas o requisito é que fale árabe, pelo menos o básico, para poder ajudar. Então, se você quiser aprender, quiser começar o curso, não é fácil, né? A gente não vai ensinar a ler e escrever em árabe, porque você já viu a letrinha do árabe? Eu acho que vai ser muito difícil a gente entender aqueles rabiscos, né? Que faz umas minhoquinhas assim, eu não sei, é muito difícil, né? Mas a gente vai aprender a ouvir algumas palavras, a falar algumas palavras. Então, se você quiser, preencha aí o seu nome e um contato que a gente possa fazer, para a gente ver se tem interesse, né? E eu vou chamar aquela senhora e a gente vai conversar. Eu fiquei muito feliz porque a palavra que eu ouvi, não é, vinda dos familiares, não, ainda que eu não tenha falado diretamente com eles, mas algumas pessoas colocaram isso para mim, a gente tem orado tanto pela conversão da minha mãe, não é? E aí a gente está vendo Deus mover o coração do seu jeito, né? Louvado seja Deus. Então, no final do culto, se você tem esse interesse, você deixa com um dos diáconos ou um dos introdutores esse contato. Eles vão fazer chegar para mim, não é? Ou para um dos pastores que estão aqui, e vai chegar na minha mão. E se essa for a vontade de Deus, nós vamos começar a estudar árabe aqui, né? Vai ser uma bênção, não é? E não tem idade, não tem custo, alguém que queira, vai estudar árabe. Aí, William, olha lá, já tem 2 alunos aqui, louvado seja Deus. A gente vai começar. Se tiver descendente aqui, ó, toma vergonha na cara, né? Tem os libaneses aqui, tem outros, né? Toma vergonha e a gente vai estar junto aí. O que aconteceu no som? Parece que está dando eco lá no fundo aí. Nós começamos a estudar a palavra de Deus semana passada, no livro de Romanos, capítulo 8, dos versos 17 até 39. E nesse livro o apóstolo Paulo está fazendo um compêndio de doutrinas cristãs, e ele escreve para os líderes da cidade de Roma, dos irmãos, dos crentes que estavam em Roma. Muita gente ainda acredita
que Roma era a sede, não é, do cristianismo. Não, não era. Só vai se tornar a sede do cristianismo centenas de anos depois. E assim mesmo, a gente vai ouvir falar, se você estudar a história, vai ouvir falar dos patriarcados, não é? Ela não foi a sede de todo o cristianismo, porque tinha o patriarcado, não é? Do Oriente, onde estava lá em Constantinopla. A gente vai ter o patriarcado grego, a gente vai ter o patriarcado, hoje está enrolando aqui, né? Egípcio lá em Alexandria, e assim vai. Mas havia um grupo de crentes em Roma, e ele escreve essa carta. E nessa carta que ele escreve, ele está fazendo um resumo de toda a doutrina da salvação, está apresentando aquilo que cremos em tantos aspectos. Mas quando chega no capítulo 8, o assunto que ele vai tratar é um assunto complicado, que é o sofrimento. E ele vai falar sobre algumas realidades que a gente precisa ter em mente quando a gente se depara com as lutas, tribulações, perseguições. Estava começando uma grande perseguição aos cristãos em Roma naquele tempo. E quais eram as realidades? Nós vimos duas a semana passada. A primeira realidade está no verso 17, onde diz assim: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Primeira realidade que Paulo queria que entendesse quando a gente estivesse enfrentando lutas e sofrimentos, é que esse é o tempo de completar o que falta dos sofrimentos de Jesus. E é interessante porque estudamos isso e eu falei que isso tem um lado misterioso, porque nós cremos na suficiência do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Mas a Bíblia diz que enquanto nós estamos aqui, nós nos identificamos com Cristo e vamos passar por lutas como Cristo passou, por sofrimentos, e de alguma maneira isso completa o que falta dos sofrimentos, não é, a acontecerem nesse período da terra. Eu não entendo tudo isso, mas eu entendo que isso está na Bíblia, em vários textos, e a gente olhou a semana passada. A segunda coisa que nós aprendemos a semana passada está nos versículos 18 até 21. E a Bíblia vai ensinar, e Paulo está falando, é que se a gente compreende a primeira realidade, de que esse é um tempo que a gente vai estar completando, não é? De alguma maneira o que falta nesses sofrimentos de Cristo, então a igreja tem que aprender a ansiar, a buscar a volta do Senhor Jesus. E a oração que a igreja fazia naquele tempo, insistente, era Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, vem logo, julga, Senhor, essa terra, completa a tua obra, porque a redenção só vai estar completa quando a glória de Deus vier sobre nós e o nosso corpo for glorificado. Nessa manhã eu queria continuar, e nós vamos falar agora, continuando esse texto, sobre uma outra realidade. O tempo que nós vivemos é um tempo que envolve 3 gemidos. E eu quero falar sobre esses 3 gemidos. E Paulo está dizendo, olha, está acontecendo isso. Você precisa perceber o que está acontecendo. O primeiro gemido desse tempo é o gemido da natureza. A Bíblia diz assim: o universo todo espera, verso 19, o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são.
Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. O primeiro gemido é o gemido da natureza. O que Paulo está nos ensinando é que o pecado não somente afetou o homem, não apenas afetou a sociedade. É interessante isso, porque às vezes a gente tem uma ideia que o pecado é alguma coisa só pessoal. Então ninguém tem nada a ver com isso. Se eu quero pecar ou não quero pecar, o problema é meu. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas a Bíblia fala que o meu pecado, somado com o seu pecado, cria a sociedade injusta que a gente vive hoje. Então não é só problema teu. Você já parou para pensar que quando a gente soma a injustiça e o pecado de todo mundo, a gente tem a sociedade, com as suas falhas, com os seus erros, mas isso até é compreensível. Mas agora Paulo está falando de um negócio muito maior, uma realidade cósmica. Quando o pecado entrou na terra, a terra deixou de ser um jardim. Lembra que Deus criou, não é, e colocou o homem no jardim do Éden? A terra deixou de ser um jardim. A Bíblia diz que seria um lugar de luta e sofrimento, porque a Bíblia fala que com o suor do teu rosto você vai trabalhar, a terra vai gerar agora espinhos e abrolhos. Mas Paulo está colocando algo mais intenso. Ele está dizendo que o universo entrou em decadência. O universo foi afetado pelo pecado, de tal maneira que o universo começou a entrar em decadência e a morrer. A Bíblia vai falar que na volta do Senhor Jesus vai haver um período chamado de grande tribulação, onde não somente vai haver uma grande perseguição, mas a natureza vai revelar claramente a sua decadência em grandes cataclismos. Só para você ter um exemplo, Apocalipse 16, verso 21 vai dizer assim: caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. E eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Você pode imaginar uma chuvinha de granizo com pedrinhas de 35 quilos? Agora, pode parecer absurdo para você, mas a gente tem visto que as chuvas de granizo têm produzido pedras maiores. Recentemente, na cidade de Campo Largo, houve uma chuva de granizo. As pedras não tinham 35 quilos, era do tamanho de um seixo de rio, tá? Mas elas caem de uma altura muito grande, vêm com muita força, muita rapidez. E elas caíram sobre a cidade, houve muitos estragos. Entre eles, um dos hospitais da cidade ficou impraticável. O hospital tinha mais de 50 UTIs. A cidade parou, corpo de bombeiro, SAMU e o povo retirando as pessoas daquele hospital nos seus carros, nas suas ambulâncias, e levaram
para um novo hospital que ainda seria inaugurado meses na frente, porque o telhado inteiro do hospital havia sido quebrado pelas pedrinhas de granizo. Quando eu era moleque, eu adorava chuva de granizo, porque a gente ficava assistindo a chuva, depois ia para o fundo do quintal, pegava a pá de lixo e recolhia o gelinho. Quantos já fizeram isso quando criança? Não era assim mesmo? Eu curtia aquilo, eu não curtia de ficar na chuva, né? Mas era interessante que às vezes você pegava uma chuva de granizo e parava o carro na estrada, mas ele não estragava o carro. Agora tem carros que precisa consertar o carro inteiro. O universo está gemendo e a gente pode ouvir os seus gemidos. No sudoeste do Paraná, teve um vendaval com chuva de granizo que várias casas foram destruídas e foi uma equipe, não é, da nossa igreja reconstruir 3 casas lá. Não deu para reconstruir a cidade, mas nós falamos, tá, vamos lá. O universo está gemendo, é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia continua, ela vai dizer que vai chegar o tempo em que esse universo vai sofrer um grande cataclismo e meteoritos enormes cairão sobre a terra e vão abalar a estrutura da terra. Diz Apocalipse 6, versículos 12 a 15. Em seguida viu o cordeiro quebrar o 6º selo, e houve um violento terremoto. O sol se tornou negro com uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue, e as estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira, sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. E então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes militares, os ricos e os poderosos, e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas, embaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá aguentá-los? A Bíblia fala de um tempo em que meteoritos enormes vão cair sobre a terra. Essas estrelas que estão falando aí não são sóis que vão cair. Mas sabe quando você vê um meteorito entrando na atmosfera, que ele vem pegando fogo assim, é uma bola de fogo que vem? Meteoritos enormes vão bater na terra e vão mexer na estrutura da terra. Alguns vão cair no mar e farão com que as águas subam a ponto de encobrir ilhas, a ponto de invadir como um maremoto lugares, e as pessoas vão se esconder nas montanhas, porque algo tremendo está acontecendo. Vai haver nuvens de poeira tão intensa que você não vai ver o sol. Parece uma loucura, não é? Mas você já viu que a ciência diz que isso pode acontecer? Você já percebeu que o universo está gemendo e a própria ciência está dizendo: olha, isso pode acontecer? A Bíblia está dizendo que todo o universo está gemendo. Tem uma coisa tremenda. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. E para mim essa frase final é tremenda. E o mar já não existe. Eu fiquei ouvindo tantas vezes o pessoal dizer: a água potável vai acabar. Você já ouviu? Não é? Aí eu pensava assim:
Gente, não vai acabar a água potável. Porque esse aqui é o planeta água, não é o planeta terra. E vão inventar jeitos, como já existe, mas vai ser mais barato, de pegar a água do mar, dessalinizar e suprir a necessidade. Vai dar um jeito. Mas é interessante que a Bíblia está dizendo para a gente que esse universo está gemendo e vai chegar num determinado momento que Deus tem que criar um novo céu e uma nova terra, porque esses se consumiram a ponto até do mar desaparecer. O que Paulo está querendo ensinar para a gente? Eu não tenho tempo aqui de falar de muitos outros elementos proféticos que a Bíblia fala. A Bíblia fala de maremoto, a Bíblia fala de terremoto, a Bíblia fala de chuva de granizo que vai destruir cidades, a Bíblia fala de seca, a Bíblia fala de inundações, a Bíblia fala de mudança do clima. E olha, queridos, tudo isso que eu estou falando, que a Bíblia fala há milhares de anos, tudo isso a ciência de hoje diz pode acontecer, e algumas está dizendo já está acontecendo. O que a Bíblia está a dizer é que a natureza já está gemendo, ou seja, ela também está sofrendo, e ela também aguarda o dia da redenção. Paulo está dizendo assim, olha, esse tempo de gemidos só vai passar quando o Senhor revelar a sua glória e redimir não somente o seu povo, mas toda a natureza que entrou em falência. E se eu não conseguir entender o que está acontecendo, eu não vou entender as lutas, os sofrimentos, os problemas, as dificuldades que vêm sobre nós. Porque esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de gemidos. O segundo gemido que esse texto nos apresenta está no verso 23 até 25. E diz assim: e não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. O que Paulo está dizendo é que se todo o universo geme, é impossível que não gemamos também. Querido, se falta água na cidade de São Paulo por causa da seca, você acha que não vai faltar água na casa do crente? Só vai faltar água na casa do incrédulo? Você está entendendo? Se tem um terremoto numa cidade, você acha que o terremoto vai só escolher a casa dos incrédulos e não vai passar pela casa do crente? Eu estava no Peru quando aconteceu o terremoto, alguns anos atrás. Estava lá estudando e o terremoto aconteceu, eu estava dentro de um ônibus, o ônibus parou, não é? E o pessoal desceu do ônibus, e eu estava no telefone com a Cleusa. E aí eu fiquei olhando o que estava acontecendo, né? Não falei nada para a Cleusa, para ela não ficar preocupada, e continuei conversando. Gente, que coisa incrível. A gente não dá para explicar o que é um terremoto. A gente olha para os postes e o poste faz assim. Você diz assim, como é que pode o poste balançar? Mas balançar mesmo. O ônibus onde eu estava pulava assim, bum, 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 bum. E eu pensei, eu vou ficar aqui dentro do ônibus, porque pelo menos se o poste cair, cai em cima do ônibus, antes de cair na minha cabeça.
E o povo saiu correndo. E eu vi algumas cenas incríveis. O povo se ajoelhando no chão, dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Bem aquilo que está aqui na Bíblia. Aí de madrugada ligaram para minha casa, que eu estava lá estudando, disseram assim: irmã Cleusa, sim, sou eu, de madrugada. Queremos informar que está tudo bem com o pastor Pascoal. Ela disse: por quê? Teve um terremoto aqui, a senhora não ficou sabendo? Não. Daí ela me ligou e disse assim: bem, teve um terremoto, você não me fala. Não, para quê? Você ia ficar preocupado. Que hora foi o terremoto? A hora que eu estava conversando com você no telefone. Eu quase fui trucidado. Gente, o mundo está gemendo, e é impossível que, se o mundo está gemendo, a gente não passe por lutas e tribulações. E é por isso que a Bíblia diz, Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estava conversando com um médico das Nações Unidas, do Quênia, crente. E aí ele estava dando uma palestra, e ele disse assim: olha, no nosso país 30% da população tem AIDS. A gente não tem recursos para comprar os remédios, eles são muito caros. E 30% da população tem AIDS. E aí no meio da palestra tinham 80 líderes do mundo ali, cristãos. Um pastor levantou e disse assim: tudo bem, querido, mas quantos crentes têm AIDS? Ele respondeu assim: 30% da população tem AIDS. Ele disse assim: não, eu quero saber quantos crentes têm AIDS. Aí o médico olhou e disse assim: homem, se 30% da população tem AIDS, 30% da igreja tem AIDS. Se vem uma enfermidade nesse mundo que está gemendo, ela vai passar na nossa casa. Por isso Paulo vai falar aqui que tem algumas coisas que Deus deixou para a gente, que nos ajudam a suportar o gemido desse tempo que passa pela nossa vida. E a primeira coisa que Paulo vai falar, que é a nossa grande força, é a esperança da salvação. Pela fé recebemos de Deus não somente a promessa da salvação, mas as provas da salvação, quando Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo e nos declarou filhos amados dEle. Esta esperança nos faz antever cada uma das suas promessas e saber que nenhuma lágrima desnecessária cairá dos nossos olhos. A Bíblia não fala que a gente não vai passar por lutas, mas a Bíblia fala que Deus colocou uma esperança eterna de salvação, mas Ele colocou também a sua graça sobre a nossa vida, de tal maneira que nenhuma lágrima desnecessária caia dos nossos olhos. Quem aqui não chorou quando criança? Tem alguém aqui que não chorou quando criança? Nunca chorou? Ninguém, né? Quem aqui já levou umas palmadinhas do seu pai e da sua mãe quando criança? Graças a Deus. Eu tenho certeza que um pai normal, não um pai doente, uma mãe doente, não vai dar nenhuma palmadinha que não seja necessária. Não é verdade? Há muito tempo atrás, quando eu era criança, quando a gente ficava com infecção de garganta, e essa infecção era uma infecção que era
constante, ela voltava várias vezes, né? A gente não tomava só antibiótico, a gente tinha que pincelar a garganta. Quem já pincelou a garganta aqui? Tá velho, hein? Então deixa eu explicar o que é isso, né? Pegava um recipiente, colocava mercúrio naquele recipiente, algumas vezes colocava um antibiótico também, né? E aí fazia um chumaço de algodão, colocava num negócio comprido, geralmente era um negócio de vidro quando você ia fazer lá na farmácia, ou era um lápis, alguma coisa que você fazia em casa, né? Colocava aquele chumaço, aí molhava, passava naquele negócio lá, abria a boca da criança, colocava uma colher ou um palito para baixar a língua na marra, e chegava lá na garganta e limpava tudo ali e tirava. Horrível. Náusea. Sentimento de ser, sei lá o quê. Um dia eu estava com algumas infecções recorrentes, e aí meu pai me levou para o banheiro, me fez sentar sobre a privada tampada e começou a preparar aquele negócio. Eu comecei a chorar. Ai, pai, por favor, não, pai. E aí nesse contexto eu disse assim: tá bom, pai, essa é a última. Ele disse: serão tantas quantas forem necessárias. 2 vezes por semana durante algum tempo. Mas graças a Deus por isso, porque eu não tive nenhum problema no coração, nem tive uma febre reumática, porque meu pai me fez chorar, mas nenhuma lágrima que não fosse necessária. O que Paulo está dizendo para a gente é que no meio desses gemidos, ele colocou a esperança da salvação, a presença do Espírito sobre a nossa vida. Ele está movimentando os seus anjos a nosso favor, não para ser um campo de força onde nada chega, mas para que a gente tenha certeza de que os filhos de Deus têm uma esperança muito maior e uma certeza de algo que Deus está fazendo aqui e vai fazer por toda a eternidade a nosso favor. Por isso, Paulo fala do terceiro gemido. E o terceiro gemido para mim é tremendo. Diz assim, versículos 26 e 27. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. É interessante isso aqui, porque Deus sabe que no meio desses gemidos da natureza, gemidos da nossa própria vida, seria insuportável. E então Ele manda o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo vem habitar o nosso coração. E a partir desse momento, nós nos tornamos templo do Espírito. A Bíblia fala que antes só havia um lugar onde Deus manifestava a presença como num templo, era o templo na cidade de Jerusalém. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, literalmente o véu que separava o Santo dos Santos do lugar das pessoas se rasgou de cima a embaixo, e a profecia de Joel se cumpriu.
a ponto de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e Ele vai derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E agora o templo, a catedral de Deus é a nossa vida, o nosso coração. E o Espírito Santo que está lá, nos ajuda nas nossas fraquezas, disse Paulo, nas nossas lutas, nas nossas tribulações, e até quando eu não consigo orar, Ele intercede por nós com gemidos que a gente não consegue colocar a oração em palavras. Eu não sei se já aconteceu isso com você, que às vezes você está tão abatido, tão angustiado, tão triste, que você para orar e não consegue orar. E às vezes a gente suspira. A Bíblia diz que esse suspiro já foi a voz do Espírito que chegou na presença de Deus. E é interessante porque esse Espírito vai falar com o Pai e vai pedir a nosso favor no meio dos gemidos dessa vida. Mas essa palavra, ela é um clamor para que, segundo o propósito de Deus, nenhuma lágrima desnecessária caia dos nossos olhos. O Espírito Santo é chamado na Bíblia de o Consolador, aquele que vem sobre a nossa alma e consola o nosso coração. A Bíblia chama o Espírito Santo de Paráclito. A palavra Paráclito é aquele que chama para o lado e anda junto com a gente. A Bíblia fala que Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia fala, não que a gente não vai ter gemidos, mas a Bíblia fala que nós vamos ser os mais vitoriosos dos homens, tanto na graça que Deus derrama aqui, quanto na eternidade que Ele preparou para nós. Eu estava pensando como é que esses processos de Deus acontecem, e como às vezes a nossa mente, ela apaga algumas coisas, e a gente entende o que a gente quer entender. Deus fala para Moisés: vai lá e tira o meu povo. E ele chega lá para Faraó e diz: olha, deixa meu povo ir. Deus disse: deixa meu povo ir. E ele fala assim: olha, Deus está tirando vocês dessa terra de escravidão e vai levá-los para uma terra que mana leite e mel. Lembram disso? E aí o povo sai, e tem milagres, tem coisas maravilhosas, eles vão para o deserto. Mas quanto tempo leva para chegar na terra prometida? Oh Senhor, tenha misericórdia, 40 anos não é verdade? Deus promete para Abraão: olha, eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser o pai de uma grande nação. Mas quanto tempo leva para ele ganhar um filho? Você sabe? 25 anos. Senhor, tenha misericórdia, 25 anos não. Aí Josué chega na terra prometida, e tudo quanto Deus falou é verdade. Tem fontes, tem uvas, não é? Tem cachos de uva que 2 homens precisam carregar, de tão grandes que são. É tudo maravilhoso, mas tem que conquistar a terra, e tem gigante na terra. O que Paulo está tentando lembrar para a gente é que essa vida não é isenta de problemas, de lutas, porque o universo está gemendo, porque a vida, a sociedade está gemendo, porque nós estamos gemendo, mas que nós não estamos sozinhos, que o Espírito Santo está conosco, e que Ele vai nos ajudar a cada dia a enfrentar as batalhas. Algumas serão isentas, serão tiradas, porque a graça de Deus é tremenda, mas outras a gente vai ter que atravessar. Mas mesmo essas que a gente vai ter que atravessar,
a gente não vai estar sozinho, porque o Senhor vai estar conosco. E sabe o que vai nos fortalecer? É a certeza de que Ele é o nosso Pai e nos ama. É a certeza da nossa salvação eterna, que um dia vai haver a redenção eterna, e todo olho vai ser enxugado das suas lágrimas. É a esperança de que eu posso enfrentar qualquer situação, porque eu sou vitorioso em Cristo Jesus, porque a vitória já me foi dada na cruz do Calvário. É isso que Paulo está falando. E é por isso que ele vai dizer em outro lugar: sei passar fome e sei ter abundância, por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele vai dizer aqui nesse texto: sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí ele vai terminar esse pedacinho que nós estamos estudando no verso 28. E o verso 28 diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. E aí, quando a gente está caminhando na unção do Espírito, a gente sabe que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque o Deus que me ama não permite que eu chore uma lágrima desnecessária. Eu conversava com uma irmã que perdeu um filho, e quando cheguei aqui na igreja isso já tinha acontecido. Na verdade, perdeu 2 filhos. Um morreu de uma maneira muito estranha, afogado numa poça d'água. Ele teve um mal súbito, desmaiou, caiu, tinha uma poça d'água, caiu com o nariz na poça d'água e morreu. Outro morreu num acidente, numa brincadeira. Sabe quando você pula no lago, não é? Segurando numa corda que balança? Ele caiu no lugar errado e morreu. E eu ficava pensando, como é que essa mulher enfrenta essa batalha? E um dia eu perguntei para ela, como é que a senhora lida com isso? E ela falou para mim assim: eu já fiquei muito triste com tudo isso, já fiquei machucada com tudo isso, mas um dia eu estava orando e Deus me deu uma palavra e eu consegui entender algumas coisas. E ela pegou a Bíblia, abriu a Bíblia para mim e leu aquele texto: que o Senhor leva os seus antes do dia mau. Pastor, eu não entendo muito bem o que é o dia mau. No meu coração veio que talvez eles se perdessem para a eternidade, ou alguma coisa outra acontecesse que eu não sei explicar. Mas eu entendi que Deus levou na hora certa, para a glória dEle, porque eram servos do Senhor. E isso me deu paz e alegria ao meu coração. Sei passar fome e sei ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesse mundo nós estamos gemendo. Nesse mundo o universo está gemendo. Mas eu não estou sozinho. O Espírito Santo está gemendo junto comigo. Isso me faz lembrar a parábola que Jesus contou. Eu acho tremenda essa parábola, de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. E é interessante que a Bíblia diz que caiu a mesma tempestade
sobre a casa que estava sobre a rocha e a casa que estava sobre a areia. É a mesma. Se você olhar a maneira de falar no Evangelho, ele repete as mesmas palavras. E veio o vento, e vieram as chuvas, a mesma, igualzinha, para ficar claro. Mas ele diz assim: a casa que estava sobre a areia caiu, mas a casa que estava sobre a rocha permaneceu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não estou sozinho, o Espírito de Deus está comigo. E quando eu não consigo entender nem orar, Ele geme a meu favor diante do Pai. Tenho uma esperança que começa aqui, mas não termina aqui, que se propaga para a eternidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo no vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nessa manhã eu queria orar com você. 2 orações. Uma quase que universal. Uma para todos nós. Essa oração, ela fala da necessidade de a gente ouvir dentro da alma os gemidos do Espírito, de antever pela fé a nossa vitória e de guardar uma esperança viva do Senhor na nossa vida. Eu quero orar por você. Mas eu quero depois fazer uma segunda oração. Porque a Bíblia diz que se você não consegue ouvir a voz do Espírito, se os teus pés não estão firmados sobre a rocha, se a tua esperança está só nas coisas dessa vida, então você é o mais infeliz de todos os homens. Porque o mundo está gemendo, você está gemendo e não tem esperança. Nem tem a voz do Espírito no seu coração. E a segunda oração que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou convidar algumas pessoas para virem aqui à frente, para dizer: Jesus, estou sem alicerce, não estou sentindo a rocha, e eu preciso da tua graça. Mas a primeira eu quero orar por todos, porque todos nós estamos passando por dias assim. Tem dias bons e tem dias maus. Falta luz e falta água na minha casa, como na casa de todo mundo de vez em quando. E eu preciso da graça de Deus todo dia. Senhor Jesus, olha para o coração do teu povo e aplica a tua palavra. Que a voz do Espírito fale muito alto agora, e que ela seja suficiente para guardar a nossa alma. Renova a fé, renova a esperança, renova o amor, renova a certeza, renova a alegria da salvação, Senhor. Renova, Senhor, a certeza da vitória. Renova, Senhor, o teu povo. Sustenta com a tua mão, de tal maneira que os nossos olhos possam brilhar na certeza absoluta de que o Senhor nos ama, está conosco e tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, é isso que diz a tua palavra, Senhor. Então revela isso na vida dos teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Mas a segunda oração agora que eu queria fazer é com aqueles que estão dizendo: olha, eu nunca ouvi a voz do Espírito. Eu nunca entendi esse negócio de gemido de Deus dentro de nós.
Eu estou me sentindo pisando na areia. Parece que o chão está saindo. Você precisa de um Senhor e um Salvador sobre você. Você precisa de alguém que seja aquele que te carrega no colo todo dia e que te dá a esperança para hoje e para toda a eternidade. Por isso, se você está sentindo isso e o Espírito Santo está falando, olha, quero fazer algo novo na tua vida, eu queria orar por você agora, para pedir para Jesus ser a rocha da tua vida, para você poder se firmar sobre Ele. Então, se houver alguém aqui que está ouvindo essa voz, eu queria convidar você para vir aqui à frente para a gente orar. Essa semana eu conversei com alguém, e ele me disse assim, pastor, eu estive lá na sua igreja, quando chegou aquele momento que o senhor chama lá na frente, eu fiquei morrendo de vontade de ir, mas fiquei com vergonha. Eu falei, que pena, porque quando a gente sente essa vontade, é que Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, e se a gente deixar, Ele vai fazer. Então, se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, vai saindo do teu lugar agora, vem para cá, eu queria orar com você. Você ouviu a voz do Espírito, você está sentindo isso na sua alma, vem rápido, vem, em nome de Jesus, pode vir, vai saindo. Se tiver uma família, vem a família toda, vem com o filhinho, vem com tudo, vem, porque é o Senhor, é o Senhor. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero estar no centro da vontade dEle, quero firmar os meus pés na rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Quero firmar os meus pés na rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Quem mais o Senhor está chamando? Vem para cá, rápido agora, para a gente orar junto, para a gente clamar ao Senhor, para a gente pedir graça de Deus. Só Ele pode fazer isso, só Ele, só Ele. Querido, se você não vai vir para a oração, agora não é hora de sair. Eu não gosto de falar isso, mas essa é hora tão séria, quando a gente vai falar com Deus. Então agora é hora da gente estar junto em espírito. E se Deus está falando com alguém, você tem que estar intercedendo. Clama junto com a gente, não é? Queria pedir para alguns irmãos virem aqui abraçar, só dar um abraço, não fala nada, só vem e dá um abraço, porque às vezes a coisa que a gente mais precisa é de um abraço. Se a gente falar vai atrapalhar, mas a gente sabe que está junto, não é? E às vezes Deus usa algumas pessoas de uma maneira especial, não é? É o abraço certo na hora certa. Vem aqui na frente, alguns aqui que possam dar o abraço. Tem várias pessoas aqui sozinhas, só dá o abraço. Vem e abraça, só isso. É povo de Deus, estamos juntos nessa jornada, só isso. Vamos orar juntos? Vamos? A primeira oração é a sua, eu não posso fazer ainda. Nessa oração a gente clama a Deus. A Bíblia diz que aquele que clama ao Senhor, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Então você vai dizer, Senhor, eu estou pisando na areia. Fala isso para Ele. Eu sei quem eu sou. Tenha misericórdia de mim. Vem sobre a minha vida. Seja o meu Senhor, o meu Salvador, a rocha sobre os meus pés. Agora, tem uma coisa que você tem que fazer. Você tem que entregar a chave da tua vida para Ele. Você tem que sair do lugar do piloto e ir para o lugar do carona, porque se você não deixar Ele guiar a tua vida, Ele não vai poder fazer nada. Então agora entrega a chave da tua vida. Senhor, eu quero aprender a caminhar do teu jeito. Me ensina a viver nessa vida, mas me ensina a viver para toda a eternidade na tua graça. Estou gemendo, manda o teu Espírito aqui gemer junto comigo. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, estende a tua mão de poder agora e toca a vida dessas pessoas.
Pai, sabe quando um filho precisa de um abraço? Sabe quando um filho está esperando o olhar do pai? Sabe, Senhor, quando um filho anseia em sentir-se acolhido? Assim estão cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eles estão dizendo: Deus, olha para mim, tenha misericórdia de mim. Eles estão pedindo: Senhor, me ensina a viver esses dias de gemidos, mas me ensina a viver esses dias. Seja o Senhor, o Salvador, a esperança, a alegria, o discernimento, a sabedoria, vem sobre eles, Senhor. E permitam que eles escutem o suspiro, o gemido do Teu Espírito, cheio de amor no coração deles. Ó Pai, abre as janelas dos céus agora e abençoa, sela, confirma, dá graça, Senhor. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Fica aqui um pouquinho, todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto, tá? Pode receber o teu abraço. E eu queria dizer uma coisa para você que está aqui na frente. Primeiro, se você não tem uma Bíblia que você entenda o texto, porque muitas Bíblias foram escritas quase 350 anos atrás, tá? E lá na Índia, por um padre que falava português e era missionário na Índia. E aí a gente recebeu essa tradução, ela só foi ajustada. Então tem palavras difíceis. Anos atrás foi feita uma nova tradução para a língua portuguesa. Então, se você quiser, eu quero dar de presente para você essa Bíblia com essa nova tradução, para você poder ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ajuda, nos ensina, nos conforta. Segunda coisa, lembra que o teu quarto, ou um lugar que você possa ficar sozinho na presença de Deus, é o lugar mais importante, porque a Bíblia fala que a gente fala em segredo com Deus, e Deus fala dos seus segredos para a gente. Então entra lá, todo dia, porque a gente precisa ouvir a voz de Deus todo dia, a gente precisa sentir esse toque de Deus todo dia, tá? Então esse é o seu compromisso com Deus, deixa Ele falar com você, deixa a Bíblia tocar o teu coração, caminha com Ele. Isso aqui você não entregou a chave, então deixa Ele caminhar com você, tá? Se você quiser que alguém te acompanhe nessa jornada de fé, quer ter um irmão mais velho, quer ter um treinador, tá? Eu vou orientar você como é que você pode fazer. A mesma pessoa que vai dar a Bíblia para você, onde é que está a pessoa que vai dar a Bíblia aqui? Onde é que está? Vocês é que vão dar? Levanta a mão aqui, tá? Eles vão sair daqui a pouquinho para lá estão as Bíblias, você pode pegar, e também pode combinar alguém para acompanhar você, vai ligar para você: como é que você está? Posso orar com você? Posso caminhar junto? Não é? E aí a gente vai caminhando junto, porque às vezes a gente fica solitário. Eu sou horrível para falar isso, né? Já tentou andar todo dia, né? É ruim, né? Aí quando tem um amigo que diz assim: vamos andar, diz: eu não sei se eu quero andar, mas aí vai, né? E você tem aquela companhia assim, esse caminhar junto na presença de Deus, tá? A gente vai encerrar o culto. Quando terminar o culto, se você quiser a Bíblia, se você quiser esse acompanhamento, ou se você quiser alguma oração especial, esse pessoal vai sair aqui por aquela porta, tá? E você vai lá, se a Bíblia diz: eu quero uma Bíblia, é presente, ninguém vai cobrar nada de você, porque a palavra de Deus é bênção, a gente quer repartir a bênção, tá? Então você vai levar a palavra de Deus de presente, tá? Se você quiser que alguém ore, alguém vai orar. Você vai pedir, alguém vai orar por você. Se você quer que alguém te acompanhe, você vai deixar os seus contatos e alguém vai te acompanhar, tá bom assim? Então vamos adorar a Deus. Deu a mão para quem está perto de você, fecha aqui esse meio de corredor, esse aqui está aberto, ó. É o povo de Deus, é a família de Deus que está unida, e a gente vai adorar o Senhor juntos aqui. Cobre
Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Nós vamos orar agora, nos despedir para as nossas casas. Mas antes da gente orar aqui, vamos lembrar de alguns desafios. Primeiro se você quiser aprender árabe, você vai trazer os nomes aqui pra gente. Durante o culto, várias pessoas foram trazendo papelzinho aqui. Então faça parte desse desafio com a gente. O último desafio que eu queria desafiar você aqui, a gente responde às necessidades lá, nos refugiados, mas também aqui perto. E a igreja está montando um projeto de ação social, um projeto de resposta a catástrofes. Para a gente ir lá, quando acontecer uma dessas ações, a gente como igreja servir. E o projeto de ação social tem um stand lá. Se você quiser fazer parte disso, se una a nós e vamos estar fazendo parte, ajudando, amando e servindo como igreja. E o Big Band não está aqui hoje de manhã, mas eles estão preparando um almoço gostoso para nós e a sua família, e vocês são convidados. Amém? Vocês já estão de mão dadas? Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela presença do Senhor neste lugar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que vai no profundo da nossa alma e nos dá esperança, uma esperança, Deus, que as circunstâncias, que as batalhas, que as dificuldades não podem arrancar de nós. Obrigado, Deus, porque nós podemos entender que hoje, mais uma vez, que o Senhor compreende até mesmo os nossos gemidos. Deus, aquilo que a gente não consegue expressar com as nossas palavras, o Senhor sonda o profundo do nosso coração. Deus, nós entregamos mais uma vez as nossas vidas nas Tuas mãos. Deus, nós consagramos a nossa semana da Tua presença. Que o Senhor possa nos guiar, nos orientar, falar conosco. Que possamos ter uma semana abençoada, acima de todas as coisas. Porque a presença do Senhor está conosco. Despede-nos em paz, Pai. É o que nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai na paz de Deus, queridos, em nome de Jesus. Amém. Posso chamar, né?